Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para não perder nada. Bora pro vídeo! Bora falar do grande assunto do futebol, né? Que é o técnico Tite. Tava tudo certo pra assinar com o Corinthians, a diretoria tava até esperando pra ele comandar o treino hoje de manhã, mas babou a negociação. Edgar Alencar tá lá na frente do Parque São Jorge. Conta pra gente, Ed, o que aconteceu, Ed? Fala, Fred, boa tarde para você, para todo mundo. Pela nossa apuração, diretoria do Corinthians, surpresa, realmente, porque era o plano A, estava tudo muito certo, mas aí pela sequência foi o seguinte: pela manhã a diretoria recebe um contato da família do Tite, dizendo que ele teve um episódio muito grave, né, relacionado à sua saúde mental, uma crise de ansiedade. Pouco depois até o filho do Tite, o Matheus, que trabalha com ele como assessor, publicou um texto numa rede social, dizendo que ele teve esse episódio, que precisa cuidar agora da sua saúde física, da sua saúde mental e que vai pausar a carreira por tempo indeterminado. Pouco depois, o Corinthians divulga uma nota oficial confirmando que as negociações estavam muito avançadas, que o Tite era aguardado não só para ser anunciado, como para comandar o treino, como você falou, mas as negociações estão encerradas. Então, nesse momento, é claro que o torcedor pergunta: e aí? Pela nossa informação, Fred, amigos, Dorival Júnior já era um nome que tinha sido contatado antes das conversas com o Tite, mas como o Tite, a conversa avançou, tinha um planejamento, tinha uma proposta de um contrato a longo prazo, a formação de uma equipe competitiva, isso tudo ficou de lado. O Luiz Castro não passou de uma sondagem, então com Dorival Júnior, sim, esse era o nome então antes do Tite, volta a ser o nome agora, porque a gente não tem essa informação de reuniões, de como pode avançar. Mas se a gente tiver que trazer um nome, Dorival, Fred. Boa, Ed, e o Corinthians joga essa semana contra o Racing, né? Tem informação de gente voltando? Como é que tá o time com tudo isso mesmo sem treinador? Por enquanto o Eduardo Ribeiro está lá, né? O mesmo auxiliar, né? Que comandou a equipe na última partida contra o Sport. Retornos importantes, né? O Coronado voltou depois de um trauma no ombro esquerdo, uma posição que o Corinthians está com uma carência, né? Com a lesão do Garro ali no meio campo. E o principal retorno, que pode ser nessa quinta-feira, Hugo Souza, né? O capitão do Corinthians, recuperado de uma lesão na coxa direita. Não joga desde a final do Campeonato Paulista. Pode voltar nessa quinta-feira contra o Racing pela Sul-Americana, Fred. Fechado, Ed. Obrigado, meu querido. Bom, e desejamos, obviamente, melhoras aí pro técnico Tite. Agora, deixa eu ver se vai aparecer aqui no telão, porque... tá aqui o pronunciamento, inclusive, que o filho do Tite postou lá. O melhor fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisa ser paralisada por uma decisão difícil. Então tá aí o posicionamento. Então, repito, né, melhoras pro técnico Tite. Já, de maneira séria, cada um vai falar quem deve ser o técnico do Corinthians, opinião própria. Mas olha que legal, para você que está acompanhando o Jogo Aberto, a gente quer saber o que você mais gosta de ver aqui no programa. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Não precisa baixar nada, é só mirar e clicar no link que aparece. A sua opinião é muito importante para a gente continuar trazendo o que você mais curte ver aqui. Participe! E agora, Capelanes, eu começo com você. Dorival deve ser o treinador, independentemente da procura ou não do Corinthians, para você é o nome certo? Assim, se a gente for analisar o cenário não está tão propício aí com grandes nomes à disposição. Eu acho assim, Dorival é um cara de bagagem, fez grandes trabalhos, é um vencedor indiscutivelmente, defendendo clubes, a seleção realmente ele foi muito mal. Quem foi bem na seleção recentemente? Então eu acho assim, uma vez que o Tite não vem, o Tite seria o ideal, até pela casca, idolatria, eu acho que poderia um grande trabalho, já que ele não vem. Eu acho que o mercado não tem um leque de opções. Se o Dorival se encontrar na parte financeira, diante dos bons trabalhos que ele fez recentemente em clubes, eu acho que seria o nome da hora. Eu acho que o Dorival seria um grande nome para comandar o Corinthians no final da temporada. Marco Aurélio Cunha. Eu acho que é um ótimo treinador para o Corinthians, tem trabalhos bons, vai chegar pressionado por resultados, lógico, porque se espera dele o que ele fez no Flamengo e no São Paulo, não vai ser fácil, mas é o nome que tem no mercado. Eu pensaria também em algumas alternativas fora da bolha, porque o Corinthians precisa ter, o São Paulo, o Santos, alternativas, não dá para ficar sempre nos mesmos, né? Cicinho, tirando o coração, esquece o São Paulo, agora falando só com a razão, o Dorival é o nome para o Corinthians? Com certeza, Renato. O Dorival dispensa comentário, né? E ele, com a inteligência dele, ele pode sim levar o Corinthians a níveis mais altos. E para você, é o nome certo ou você escolheria outro? Tem alguma sugestão? No mercado, é esse nome. Esse nome. Para o que o Corinthians precisa hoje seria mesmo o Dorival. É por aí, Sgarbi? O cara é campeão de Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo em 22. Aí vai pro São Paulo 23, campeão de Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil com o Santos também, comigo e Paulista. Aí, ó, então, tá com moral, gigante.
Mas aí na seleção não deu certo, só que os últimos trabalhos na seleção nenhum deram certo, né? Você para pra ver assim, não foi legal. O problema é muito maior na seleção. Então, pra mim, se tem um cara desse nível no mercado, disponível, e um cara que eu tenho certeza que daria certo no Corinthians, o Augusto tem nem o que pensar, Fabinho Soró tem nem o que pensar. Tem que ir no Dorival. Edu tem que fechar rápido com o Dorival? Rápido, Renata, mas se não fechar, eu acho que vai ser uma coisa muito complicada para o Corinthians, até porque não temos opções, né, aqui no futebol brasileiro, porque todos estão empregados. Mas também tem aquele Tata Martínez também, de repente pode ser um bom nome pro Corinthians, né? Mas eu acredito muito que o Dorival é um grande nome pro Corinthians. Chico. O Dorival, o que aconteceu agora é que o preço dele acho que subiu um pouquinho, né? Porque a necessidade do Corinthians, ela tá tremendo, o Dorival tá na dele, tá ganhando da CBF. E, Renato, eu gosto de sair da bolha, como disse o Marco, acho que algumas rupturas são importantes. O problema é a necessidade do futebol brasileiro. Você traz um cara agora para ele tatear no vestiário, onde é que ficam as coisas, conhecer a história do clube. O Dorival, ele chega, ele conhece o Corinthians, ele conhece o calendário, ele conhece o futebol, ele sabe o que fazer, ele pula etapas. Então eu acho que é o melhor nome no momento, realmente. Ronaldão, de propósito, você... Não, palpite. Pera. Eu tô esperando a ligação do Augusto Melo. Então vai. Alô? Lisca doido. Não é você. É engano. Vai. Eu tava esperando você. Eu tava esperando a pessoa. Ó, 3-0 pro Nacional. Você que dá, você fica divulgando seu telefone. Eu disse que é doido mesmo. Por que você tá falando em palpite? Você quer mudar, ele quer sair do assunto Corinthians, treinador, pra falar de palpite? Rápido, tem jogo hoje. Porque eu adoro coisas nacionais com bastante gelo. Entendi. Então, Nacional 3, Internacional 0. Vai voltar ao normal, porque depois que ele apostou no Inter no final de semana, o resultado foi ruim. Claro, você falou 2-0. Eu tô bem mesmo, o doutor tá certo. Eu não tô bem também, né, doutor? Eu ando bem. Você tá bem, você melhorou muito. O Dorival é um técnico confiável, ainda mais trabalhando em clubes aqui no Brasil. Normalmente ele briga com título, é um cara que ele não aparece mais do que os jogadores, sabe ser discreto e efetivo. Então, se o Corinthians conseguir, excelente. Acho que vai ser um nome que pode tocar o futebol. Você gostou? Melhor que o Ramon Dias? Você gostou? O Palillo era o Luxemburgo argentino. Você gostou? Você gostou do Dorival? Uma boa. Não, eu achava que o Dorival já fecharia no final de semana, mas aí veio essa história de Tite, mudou Você gostou do Mano no Grêmio? Só pra nós. Gosto. Vai afundar, né? Vai afundar. O pior é que eu gosto do Mano Menezes, mas eu sei que ele tem esse lado do relacionamento. Mas quem sabe aprendeu a lição no Fluminense e no Grêmio possa aplicar um trabalho melhor, Chico. Eu acho que o Chico gostou. O Chico gostou, Chico? A culpa é gente, mas é só você olhar as possibilidades. O Dorival não quis, o Tite não quis, você trazer um estrangeiro agora. Fernando Diniz precisa de um tempo maior. O Mano Menezes era o melhor. Gente, eu entendo a minha realidade. A diferença minha pro Ronaldo é que eu sei a minha realidade. Minha realidade é 45 pontos, por isso que o Mano tá ótimo. Então dá um palpite aí, Nacional. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.